Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais épicas e transformadoras de todos os tempos: a libertação do povo de Israel do Egito e a milagrosa travessia do Mar Vermelho. Uma jornada de fé, medo e, acima de tudo, do poder extraordinário de Deus. Naquela noite fatídica no Egito, após a última e devastadora praga, um faraó derrotado finalmente cede. No meio da escuridão e do luto, ele chama Moisés e Arão e diz: "Saiam, vão servir ao seu Deus, como pediram. Levem seus rebanhos, seus gados, tudo. Apenas vão, e abençoem a mim também." Era o fim de 430 anos de escravidão. Havia uma urgência desesperada. Os egípcios, temendo por suas próprias vidas, apressavam os israelitas a partir. "Vão embora, antes que todos nós morramos", eles clamavam. A pressa era tanta que o povo nem teve tempo de esperar a massa do pão levedar. Embrulharam a massa como estava em seus mantos e a carregaram nos ombros. E então, algo notável aconteceu. O Senhor fez com que os egípcios favorecessem os israelitas. Cumprindo a orientação de Moisés, eles pediram aos seus vizinhos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E os egípcios deram liberalmente, a ponto da Escritura dizer que eles despojaram os egípcios. Era uma espécie de pagamento tardio por séculos de trabalho forçado. E assim, eles partiram. Cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, e uma grande multidão de outras pessoas que se juntaram a eles. Uma nação inteira em movimento, com rebanhos e gados incontáveis, deixando para trás a única vida que conheciam, marchando em direção a uma promessa. A primeira refeição que fizeram como um povo livre foi de pães ázimos, pães sem fermento, cozidos daquela massa que levaram às pressas. Um lembrete perpétuo da rapidez com que Deus os libertou. Essa noite, a primeira Páscoa, tornou-se um memorial eterno, uma noite de vigília ao Senhor, a ser celebrada por todas as gerações futuras, como o dia em que o exército do Senhor marchou para fora do Egito. Deus estabeleceu as regras para a Páscoa. Deveria ser uma celebração para a comunidade de Israel. Nenhum estrangeiro poderia participar, a menos que se juntasse ao povo através da aliança da circuncisão, tornando-se como um nativo. A refeição devia ser comida em uma única casa, e nenhum osso do cordeiro pascal poderia ser quebrado. Um detalhe profético que apontaria séculos mais tarde para o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a jornada para a liberdade estava longe de terminar. A notícia chegou ao faraó. O povo não estava apenas indo para adorar, eles haviam fugido. O coração do rei e de seus servos endureceu novamente. "O que foi que fizemos?", disseram eles. "Deixamos nossos escravos irem embora." O arrependimento do faraó foi passageiro, substituído pela raiva e pelo orgulho. Imediatamente, ele preparou seu poderoso exército, 600 dos melhores carros de guerra do Egito, além de todos os outros carros, com seus comandantes e soldados. O Senhor, diz a Escritura, endureceu o coração de Faraó, e ele partiu em perseguição aos filhos de Israel, que haviam saído com mão poderosa. Os israelitas haviam acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote. Foi então que, olhando para trás, eles viram a poeira no horizonte se transformando na terrível visão do exército egípcio, com seus cavalos e carros de guerra, vindo em sua direção a toda velocidade. O pânico tomou conta deles, encurralados, com o mar à sua frente e o inimigo mais temido do mundo atrás. O clamor do povo se transformou em acusação contra Moisés. "Não havia sepulcros no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto?", eles gritaram em desespero. "Não te dissemos para nos deixar em paz? Seria melhor servir aos egípcios do que morrer aqui." A memória curta da escravidão já se tornara mais palatável do que a aterrorizante realidade da liberdade. Mas Moisés, firme em sua fé, se voltou para o povo e proferiu palavras que ecoariam pela eternidade. "Não temam. Fiquem firmes e vejam a salvação que o Senhor trará hoje. Os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês, apenas fiquem quietos."
Enquanto Moisés tentava acalmar o povo, Deus lhe deu uma instrução clara e surpreendente. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Avante. E a Moisés, ele ordenou: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas possam atravessar em terra seca. Deus declarou que seria glorificado através do faraó e de todo o seu exército. Os egípcios finalmente saberiam, sem sombra de dúvida, que ele é o Senhor. Então, um milagre de proteção aconteceu. O anjo de Deus e a coluna de nuvem, que guiavam o povo, moveram-se de sua posição na frente para trás do acampamento. Para os egípcios, a coluna se tornou uma barreira de escuridão e confusão. Mas para os israelitas, ela iluminava a noite, mantendo os dois acampamentos separados. Moisés, obedecendo a Deus, estendeu a mão sobre o mar. Durante toda a noite, um forte vento oriental soprou, empurrando as águas. O leito do mar se tornou terra seca. As águas se ergueram como duas muralhas gigantescas, uma à direita e outra à esquerda, abrindo um caminho seguro no meio do mar. Então, os filhos de Israel marcharam. Entraram no corredor aberto pelas águas, caminhando em terra seca, com paredes de água de cada lado. Uma visão inacreditável, uma demonstração de poder que desafiava toda a lógica e a natureza. Os egípcios, cegos pelo orgulho e pela fúria, não hesitaram. Eles seguiram em frente, com toda a cavalaria, carros e soldados, entrando no mesmo caminho no meio do mar, em perseguição a Israel. Mas na vigília da manhã, pouco antes do amanhecer, o Senhor olhou para o exército egípcio de dentro da coluna de fogo e nuvem e lançou-os em total confusão. As rodas de seus carros de guerra começaram a travar e a se soltar, tornando o avanço quase impossível. O pânico se instalou entre os egípcios. "Vamos fugir de Israel!" eles gritaram. "O Senhor está lutando por eles contra nós." Mas era tarde demais. O Senhor disse a Moisés: "Estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros." Moisés obedeceu. Ele estendeu a mão e, ao amanhecer, o mar começou a voltar à sua força normal. As muralhas de água desabaram. As águas cobriram os carros, a cavalaria e todo o poderoso exército do faraó que havia entrado no mar. Nenhum único soldado sobreviveu. Os filhos de Israel, já seguros do outro lado, testemunharam tudo. Eles viram os corpos de seus antigos opressores na praia. Naquele dia, eles não apenas viram, eles entenderam o grande poder que o Senhor havia executado contra o Egito. O medo que sentiram do exército egípcio se transformou em um temor reverente ao Senhor. E eles creram. Creram no Senhor e em Moisés, seu servo. A libertação não era mais apenas uma promessa, era uma realidade gravada em suas mentes e corações para sempre. Essa história nos ensina que, mesmo quando nos sentimos encurralados, com o mar à nossa frente e o inimigo atrás, Deus pode abrir um caminho onde não parece haver nenhum. Ele luta por nós, e nossa parte é confiar e continuar marchando. Muito obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais histórias de fé e esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.